A paz do Senhor, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado por essa gloriosa e verdadeira palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia? Vem com a irmã Mary ler Bíblia, porque essa palavra hoje te edificará, te fortalecerá. Amém, queridos? Estamos lendo a Epístola de Paulo aos Romanos. Tem no nosso coração de nós lermos as epístolas, as cartas de Paulo, né? Que são gloriosas, que são de... fortalece o nosso espírito, né? E até agora, capítulo 9 e 10, já gravamos e vamos gravar o 11. Até a irmã Mary entrou no 11 ali, mas não deu para terminar por causa do horário. Mas hoje nós leremos o capítulo 11, se Deus assim nos permitir. Vem comigo ler Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço, se inscreva no canal, queridos. Né? Ative o sininho para que o YouTube envie para mais pessoas. E compartilhe em suas redes sociais. Compartilhe nos seus stories, compartilhe para a família, para os grupos de família, para os grupos de amigos. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, seja um missionário, porque é a palavra do Senhor como ela é. Amém, queridos? O mundo precisa desta palavra, irmãos. O tempo está chegando ao fim, não temos mais o que se cumprir. E enquanto há tempo, vamos mostrar para o povo que a porta é estreita e que tem que entrar por esta palavra para ter uma vida eterna de alegria com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixe o seu like no começo do vídeo e Deus com certeza te recompensará, porque o nosso Deus não fica devendo nada para ninguém. A generosidade devolve. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, o futuro de Israel. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabes o que a Escritura refere a respeito de Elias, como consta, né, perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Quando Elias clamou a ele, dizendo, né, que ele achava que Jezabel e Acabe já tinham matado todos os profetas, né? Mas havia a resposta do Senhor para Elias. Disse-lhe, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então ele achava que só ele era o profeta que estava sozinho, que estava desesperado, mas havia mais 7.000 profetas. Isso é de fato, irmãos, tanto que a palavra diz, né, que se tudo fosse colocado nessa palavra, nesse livro, não caberia. Porque muitas coisas não estão nesse livro aqui, irmãos. Muitos dos feitos dos profetas do Senhor, muitos dos milagres de Jesus, muitos dos que foram fiéis ao Senhor, muitos não tem como tá tudo escrito, né? Mas temos provas, Jeremias, Isaías, Joel, Oséias, tantos os profetas maiores como os profetas menores, tempo babilônico, irmãos, tanta coisa maravilhosa. Aleluia, Jesus, aleluia. E é bem como ele se sentia sozinho, mas não estava sozinho. Tinha mais 7.000. Pensa, temos várias histórias aqui de reis, profetas, né? A história de Débora, Lapidote, seu esposo. Tem muitas histórias, mas se ele fala que tinha 7.000 escondidos, irmãos, pensa, só Obadias sustentou de 100 numa caverna, né? Quando se encontrou ali com Elias, e Elias disse, vai chamar Acabe que eu vou conversar com ele. Ele disse, queres que eles me matem? Né? Obadias sustentava, né, alguns profetas escondidos. Irmãos, é desse jeito, você não está sozinho.
existe alguém orando por ti, existe alguém intercedendo por ti. Creia, existe pessoas fiéis e que ainda assim têm o coração voltado à palavra e são íntegros. Pode que o mundo está virado de ponta cabeça e você pense que não dá mais para confiar em mais ninguém. Assim como teve esse momento na vida de Elias, muitas vezes entra na nossa vida. Não temos mais em quem confiar. Não podemos mais confiar em mais ninguém. Aí o Senhor vem com essa palavra e nos diz, ainda tem 7.000. Aleluia, ainda tem 7.000. E aí Paulo fala novamente essa palavra, né? Assim como Elias se achou sozinho, o que a resposta divina foi para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Oh, aleluia! Nós somos o remanescente, irmãos. Nós somos os que cremos no Senhor, embora as aflições, as angústias, as enfermidades, as limitações, o sentimento de impotência que às vezes nos invade, nós somos os remanescentes na graça do Senhor Jesus. Cremos nele de todo o nosso coração. Ele é o nosso Deus e nele confiamos, somente nele. Amém, queridos? E esse é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca? Isso não conseguiu mais, a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Por quê? Porque se eles tivessem acatado a proposta da salvação, já era para nós, irmãos. Tudo era um propósito, porque eles são os escolhidos. Então o Senhor endureceu, entorpeceu a mente deles para que eles ainda esperem, porque virá, o Messias virá para eles em grande glória, salvará este povo. E enquanto eles estão endurecidos corações, nós, os gentios, estamos adorando aquele que morreu e ressuscitou na cruz do Calvário, e por ele fomos alcançados. Irmãos, é tão singelo o trabalhar de Deus, é tão puro e verdadeiro. Aleluia, Jesus. Sinto a glória de Deus aqui. Versículo 9. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição? Endureceram-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvados às suas costas? Como corcundos, né? Versículo 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Olha só, irmãos, pelas suas transgressões veio a salvação aos gentios. Por eles não aceitar a Jesus, não reconhecer Jesus, o Mestre, veio para nós, né? E aí que aconteceu? Pô-los em ciúme, porque Deus tem feito tantas maravilhas para aqueles que creem em Jesus, e eles, de certa forma, eles ficam com aquela, né? Será Jesus o Messias? Muitos judeus já são cristãos, muitos já reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios. Olha que Paulo diz aqui, irmãos. Eu sou apóstolo dos gentios, sendo que ele era fariseu, né? Sentava na mesa dos fariseus e defendia a lei. Mas depois que Jesus entrou na vida de Paulo, ele se apoderou desta palavra, irmãos, e ele mesmo falou, ó, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Meu Deus, irmãos, tem que honrar o ministério que Deus colocou na sua mão, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação e do meu povo a salvação de alguns deles. Porque se eu falo de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida entre os mortos? Aleluia, Jesus! É desse jeito. Por eles não terem atendido, teve salvação para nós, mas o Senhor não vai
abandonar o seu povo de maneira nenhuma, irmãos. É promessa. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Aleluia! Irmãos, eu sinto uma glória nessa palavra. Eu sinto uma gratidão tão imensa nessa palavra. Sinta essa palavra sendo derramada sobre ti, sobre o teu lar, sobre a tua família, querido. Oh, aleluia, Jesus! Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e se tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira. Aleluia! Nós somos enxertados nesta oliveira, nós somos enxertados nesta videira, irmãos. Sinta o nutriente de Jesus na sua veia, no seu ramo, dê frutos. Aleluia, Jesus, dê frutos. Versículo 18. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é que te sustenta. Está aqui, irmãos, é o versículo 18. Não podemos nos gloriar na força do nosso braço, porque nós somos, porque nós falamos bonito, porque nós temos o dom tal, porque nós temos o ministério tal, porque nós somos. Não, irmãos, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta as raízes, mas a raiz a ti. Aquela raiz que não der bons frutos, mas se gloriar, o que, é que o Senhor vai fazer? Vai podar, para dar mais frutos. Ele poda, muitas vezes, para ver se tu vai sustentar a humildade, de reconhecer que a tua substância da tua vida vem da raiz, é a raiz que te sustenta. Agora, se o raminho lá achar, tô cheio de fruto, eu tenho multidão, eu sou cheio de fruto, eu tenho muitos dons, eu sou isso, eu sou aquilo, batendo no peito, eu sou. O que acontece? O Senhor corta a substância da raiz. E aí torna-se galho seco. E o que acontece com o galho seco? Vai para o fogo. Aleluia, é forte, irmãos, isso aqui. Versículo 19. Dirás, pois alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensorbebeças, mas tema a Deus. Meu Deus, que palavra, irmãos. Não podemos nos soberbecer, não podemos nos gloriar. Toda honra e toda glória é a Ele. Salmo 115 diz, não a nós, mas a Ti, Senhor, toda honra e toda glória e todo louvor. Aleluia, Jesus. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. É forte e profundo isso aqui, irmãos. Considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permanecerdes, doutra sorte, também tu. Se nela permaneceres doutra sorte, também tu serás cortado. Misericórdia, né, irmãos? Considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permanecerdes, doutra sorte, quer dizer, se tu, né, olhar para os que caírem com deboche, doutra sorte também tu serás cortado. É isso que essa palavra está dizendo. Então, nós temos que ter misericórdia, irmãos. A misericórdia quer e não sacrifício. Versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Aleluia, Jesus. Deus é poderoso para enxertar de novo. Até aqueles galhos que quebram, irmãos. Ele é poderoso. Aleluia, para enxertar de novo, para dar vida, basta nós querermos, porque Deus é poderoso para enxertar de novo. Ai, eu botei aqui, que lindo, Senhor, porque é verdade, é muito lindo. A misericórdia de Deus, irmãos, é a causa de nós não sermos consumidos.
Versículo 24. Pois se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira daqueles que são ramos naturais. Por isso que ele estava dizendo aos romanos, se vós, que são cortados por não crer. Aí o Senhor foi lá, pegou os que eram oliveira brava, enxertou na oliveira boa. Quanto mais vocês, aos romanos, ele estava se referindo, que são dos ramos naturais, se vocês crê, aleluia, Jesus. Oramos por Israel, irmãos, oramos por Jerusalém, oramos por os nossos irmãos que, através deles, a misericórdia do Senhor nos alcançou, irmãos. Amém? É difícil de entender, mas eu creio que dá para compreender, irmãos. O último desígnio de Deus é a misericórdia para com todos. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele aparecerá, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ora, então foi uma promessa, vai ser retirado esses pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Profetas já vinham falando, né? As profecias, as promessas, que de ti farei nações, que serão filhos dos meus filhos. Então, eles têm sobre eles uma promessa, irmãos, irrevogável, que são os filhos de Deus. Então, por eles não aceitar, obtivemos a misericórdia de Deus. Mas, quanto ao evangelho, são eles inimigos por nossa causa, por vossa causa. Ó, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né? Abraão fez a promessa, Isaac cumpriu a promessa e Jacó deu manutenção na promessa. E até os dias de hoje temos vários filhos de Abraão pelo mundo inteiro. Versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ó, os dons que Deus dá, ele não tira, e a vocação de Deus são irrevogáveis. Por isso que quando o Senhor expulsou Satanás lá de cima e enviou para baixo, ele destituiu da glória, do poder de estar no reino da glória de Deus. Mas o dom e os poderes ele não retirou, porque tudo que ele dá é irrevogável. Você pode estar lá no mundo, você é um ex-pastor, você é uma ex-pastora, você é um ex-filho de pastor, você pode estar desligado da graça do Senhor, mas o que ele te deu está aí, está na casa. O inimigo pode estar tomando conta da casa, pode ter saído e voltado com mais 7, legiões está dentro do teu corpo, mas se ele te deu um dom, e se ele em ti fez promessa, tá aí. Tá aí. Só não é cumprida por causa da tua desobediência. E se não voltares pro centro da vontade de Deus, porque ele é educado, né? Ele só vai agir de acordo com a nossa fé. Lembra que eu sempre falo que a fé não é um sentimento, a fé é um comportamento. Eu me comporto tendo a fé em Jesus Cristo. Então as promessas de Deus se cumprem. Então, mova a sua fé, o seu comportamento de fé, mediante a fé em Jesus Cristo. E todas as promessas se cumprirão, em nome do Senhor Jesus. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, versículo 30, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista das que foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Meu Deus. Irmãos, se nós não entender a misericórdia do Senhor aqui estendida de uma maneira tão irrevogável, não tem mais capítulo que possa se compreender a misericórdia de Deus. É um capítulo que explica
com nitidez a misericórdia do Senhor para com os gentios, a misericórdia que ele terá com seus filhos prometidos. E ele explica isso aos romanos, e hoje, para nós, é a explicação para muitos que ficam perguntando, como é que o povo de Deus estão lá em guerra? Como é que o povo de Deus estão lá, os inocentes estão morrendo? Nós já lemos Apocalipse, todos os choros dos inocentes estão sendo guardados, e eles serão julgados perante a terra, o Senhor os justificará. Aleluia, sinta a glória de Deus aqui. Nenhum sangue inocente não ficará impune, irmãos. De nenhum judeu, de nenhum santo ficará impune a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Jesus, que palavra! Inescrutáveis os seus caminhos, que palavra, glória! Ó profundidade das riquezas, tanto na sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, irmão, uma sonda é aquilo que vai aonde o olho humano não vê. Eles colocam sonda no centro da Terra, eles colocam sonda para ver o coração, eles colocam... A tecnologia tenta de tudo, mas os caminhos do Senhor, são insondáveis. É impossível alcançar as profundezas das riquezas e da sabedoria de Deus. Eu sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Sinta a glória de Deus aí, em nome de Jesus, aleluia. Entenda que o que Ele tem preparado para ti, o teu coração, os teus sentimentos, os teus pensamentos, não conseguem chegar além. Aleluia, só creia, só creia. Movimente o comportamento da fé. Creia naquele que pode cumprir o que promete. Só Ele. Versículo 35, versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Jesus amado, que coisa mais linda! Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Alguém de nós deu algo para o Senhor nos restituir, irmãos? Ou Ele que nos deu tudo? Ele que nos dá tudo, irmãos. Aleluia, glória! Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a lhe ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A Ele toda honra e toda glória. Eternamente, amém. Eu quero glorificar o Senhor Jesus. Glorificar os irmãos todos que têm nos acompanhado, visto, compartilhado os vídeos, apoiado essa obra missionária, vindo com nós no glória. Eu quero glorificar o meu Deus, que eu sei que foi Ele que começou essa grande obra. E aquele que começa a grande obra é fiel para terminar. Às vezes nas nossas limitações, nas nossas enfermidades que assoladas, mas repreendemos, vencemos em nome do Senhor Jesus e vamos vencendo dia após dia, no nome de Jesus Cristo. Vença também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Creia nessa palavra, porque dele, por meio dele, é para ele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Aleluia. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Não sei o que está acontecendo na sua vida, mas dê glória a Deus, diz o Senhor. Glorifica o meu nome e tu verás o meu agir. Amém? Amém? Pois a Ele toda a glória eternamente. Fique com essa palavra, meus queridos. Amanhã, se Deus assim nos permitir, nos dê graça, leremos o capítulo 12 de Romanos. Fiquem na paz do Senhor, queridos.